A tecnologia está no início, no fim e em cada etapa de nossas vidas. Há mais de 3 décadas, a MV transforma a tecnologia em cuidado, eficiência em resultados e dados em decisões que salvam vidas. MV, evolução para a saúde, inspiração para o futuro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma jornada digital da ANAP. É um prazer contar com a presença de todos vocês aqui. Agradecer também a MV, nossa patrocinadora, parceira de eventos da ANAP há muito tempo, em nome aí do seu fundador e CEO, Paulo Magnus, essa empresa de gestão hospitalar, saúde digital, que conecta dados e pessoas e processos em tempo real. Obrigado, MV, pela parceria de muito tempo com a ANAP. Bom, aproveitando esse momento, também gostaria de dizer e destacar que 2026 é o ano que a ANAP está celebrando 25 anos da sua fundação. E para marcar essa trajetória tão significativa, estamos preparando uma programação especial durante o ano todo, repleta de iniciativas e momentos memoráveis. Agora eu quero convidar vocês a assistir um vídeo sobre esses 25 anos e um pouco do que a gente está preparando aí para vocês. Muito obrigado. Bom, agora quero apresentar para vocês as pessoas que vão participar dessa jornada aqui comigo, destacando que nós vamos debater aqui interoperabilidade, saúde digital, e desde já eu quero agradecer a presença de cada um dos debatedores que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje com a gente. Eu começo aqui com o Dr. Carlos Pedrotti, que é gerente médico do Centro de Telemedicina do Einstein e presidente das SDB, Saúde Digital Brasil. Também convido aqui o Dr. Marco Bego, diretor executivo do Inova HC e do INRAD, e agradecendo aqui a presença, então, também do Dr. Paulo Eduardo Celera, que é diretor do DEMAS, que é o Departamento de Monitoramento, Avaliação, Disseminação de Informações Estratégicas de Saúde do Ministério da Saúde. Ele está representando aqui a doutora Ana Estela Haddad, que não pôde estar presente, mas está super bem representada pela figura do Dr. Paulo Celera. E também vai participar com a gente o Dr. Leandro Panitz, coordenador geral de gestão da informação estratégica também do DEMA-CEIDIG. Muito obrigado a todos pela participação, sejam muito bem-vindos. A gente nós precisamos destacar aqui que vocês, em todos os momentos que a gente fala sobre interoperabilidade, essas lideranças estão sempre prontas a participar dos debates, a ouvir, conversar, construir propostas. Destaco aqui o trabalho do Marco Bego, tudo que ele vem fazendo junto aí na construção do relatório do projeto de interoperabilidade que está tramitando na Câmara dos Deputados, do qual também destacar o trabalho da deputada Adriana Ventura, que faz um grande trabalho ali, destacar o trabalho do CEIDIG, que tem feito um trabalho fantástico de aproximação, de diálogo, e também destacar a Saúde Digital Brasil, que é uma entidade importantíssima dentro desse debate todo. Sendo assim, pessoal, acho que, passadas as apresentações, acho que a gente já pode começar a brindar aqui o nosso público que veio aqui para ouvir um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e por que há pelo menos 2 décadas o setor de saúde fala sobre interoperabilidade. O que está impedindo o Brasil de avançar até aqui? É governança, é tecnologia, é incentivos ou é uma falta de alinhamento entre os atores do setor? Eu começo com essa pergunta a todos vocês, né? Gostaria aí que se cada um de vocês pudesse dar a sua visão. E eu começo com o Dr. Paulo Celera. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Paulo. Bom dia, Marco. Bom dia, Dr. Carlos Pedrotti, Dr. Marco Bego, e o Leandro, né, colega meu aqui de trabalho, e todos que estão nos ouvindo. Prazer estar com vocês aqui.
peço desculpas de antemão, né, que aqui de manhã pega muita luz, né, atrás aqui da minha janela, então estou meio aqui na penumbra, tá, mas não tive outra possibilidade aqui de fazer essa transmissão. Bom, a pergunta é bem provocante, né? Nós aqui do Ministério acreditamos que a gente está no caminho, né? Não só nós do Ministério, mas do SUS de uma maneira geral, CONAS e CONASEMS participam, né, dessa estratégia nacional, que é a consolidação da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, a RNDS. Funcionando, de fato, como uma infraestrutura nacional. Também temos uma aposta muito grande, né, desde que a nossa secretária assumiu essa secretaria nova de governo, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, aportando recursos para estados e municípios, né, visando aí um plano de transformação de saúde digital em todo o território nacional. Então, em 2024, nós fizemos um Índice Nacional de Maturidade de Saúde Digital, fizemos um diagnóstico situacional, né, por macro-região de saúde, aportamos aí 464 milhões de reais, definidos de forma tripartite, né, então não foi uma decisão unilateral do governo federal, tudo no SUS, né, é pactuado tripartite, e com um reconhecimento muito grande, aí, inclusive internacionalmente, né, desse papel aí de ter, de fato, uma aposta, né, e uma estratégia nacional que é, inclusive, elogiada por muitos países, né, inclusive países que a gente se inspirou no passado, como Dinamarca, né, elogia muito, né, essa estratégia que é colocar de pé, de fato, a Rede Nacional de Dados em Saúde. O programa agora tem especialistas, né, que é também uma marca importante desse governo. Ele só pode ser, de fato, viabilizado com a interoperabilidade, né, e com a RNDS consolidada, né, porque ele tem como requisito, né, a gente poder acompanhar dados de regulação, da assistência, né, e também do próprio pagamento, né, por esses procedimentos que são realizados aí no território nacional. Então, não estamos falando só de conectar sistemas, né, mas conectar a jornada do paciente no território, né? Então, é um desafio muito grande de a gente ter, desde a atenção primária, né, até a atenção especializada, esses dados subindo para a RNDS, respeitando os sistemas de informação que existem, né, no território brasileiro, com as suas especificidades, mas tendo aí, né, um elemento super importante para possibilitar essa integração, que é um modelo informacional pactuado, padronizado, e um modelo computacional também padronizado, para que cada um possa, de fato, contribuir, né, com o seu pedaço aí de conjunto de dados para a gente poder acompanhar a jornada do paciente. Dado importante, por último aqui, para essa primeira pergunta aí provocadora, né, nós já temos 4,7 bilhões de registros, né, na RNDS atualmente, um crescimento muito grande, mais de 500% em relação a 22, então, assim, isso mostra a evolução, né. Em 22 a gente fechou com 743 milhões de registros, e já temos 3.576 municípios com dados de regulação assistencial sendo enviados para a RNDS e todos os estados também. Por fim, temos um marco legal importante dentro do SUS, que é o decreto, né, do nosso presidente, Lula, de 23 de julho de 25, que define, de fato, a RNDS como essa plataforma, né, de infraestrutura para garantir a interoperabilidade dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, é um desafio, contamos com todos aqui presentes, né, para poder ajudar, né, é super importante a opinião de quem não está diretamente, né, envolvido nessas pactuações tripartite, mas, com certeza, né, os colegas aqui vão contribuir com sugestões, né, e críticas para que a gente possa aperfeiçoar e também acelerar esse processo. Mas, de antemão, digo que não é só um problema tecnológico, né? É um problema de alinhamento de processos de trabalho no território nacional. Obrigado, Marco, pela pergunta. Obrigado, doutor Paulo. E a gente que faz Congresso Nacional, que está sempre ali pelo Ministério da Saúde, dialogando com vocês mais próximo, sabe o tamanho desse desafio, né? Porque é gigantesco, o Brasil é um país gigantesco, o nosso sistema de saúde é enorme, né? Então, obrigado, doutor Paulo, por tudo que o senhor está colocando. Como eu disse, né? É um grande desafio. Doutor Leandro,
para complementar o que o doutor Paulo disse, também na visão do Ministério, na visão do Demas, né? O que o senhor tem a dizer? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço muito pelo convite, a oportunidade da gente poder estar aqui, né, debatendo um pouco sobre o assunto que é de extrema importância, né? Eu estava me lembrando agora que eu entrei em 99 a trabalhar no SUS e o cenário era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? O que a gente tinha eram muitas iniciativas desconectadas, isoladas mesmo, né? Ilhas, né? De interoperabilidade ou de tentativas, né? E hoje, com a RNDS, a gente tem esse ponto central, né? Então, acho que existe uma estratégia, né? Ela é uma estratégia de transição, porque, né, como a gente está falando aqui, o desafio é enorme pelo tamanho do país, pela quantidade de atendimentos, né? O doutor Paulo trouxe aí alguns dados e que eu acho que a gente vai começar, não tenho certeza, a gente vai começar a sentir mais nos ambientes hospitalares e ambulatoriais especializados essa mudança agora com essas implantações mais recentes do conjunto mínimo de dados e também com a instituição do sumário de alta hospitalar, né? A gente vem aí de um histórico onde os três subsistemas, né, de saúde, tanto o SUS, o Sistema de Saúde Suplementar, a ANS e o privado, sempre focaram muitos esforços em transição de informações, mas para a questão mais pragmática, né, de faturamento, de pagamento, seja com a TUS, né, com o sistema TIS, com a IH, né, com os sistemas que a gente tem. E hoje a gente vê uma outra perspectiva, né? Assim, utilizando padrões internacionais e se preocupando com informações clínicas, né? Quando a gente olha para esses novos modelos de informação que ainda estão sendo institucionalizados em implantação, a gente vê uma coisa diferente, né? Não é mais uma ficha, né? Uma fatura, né? A gente está vendo que tem informações clínicas ali que vão servir para a continuidade do cuidado, né? Então, acho que vem junto com a interoperabilidade, vem essa visão também da mudança de mindset, né, do sistema como um todo, de não estar olhando só para processos administrativos, mas também para processos clínicos, né, para olhar a jornada do paciente e entender que a informação é do paciente, né, e que ele precisa daquilo para estar transitando pelo sistema de saúde como um todo. Muito obrigado, Leandro. Realmente, acho que a gente está diante de uma mudança, acho que nunca vista antes no setor de saúde, né? Tão grande, né? E que vai trazer benefícios para o setor inteiro, né? Benefícios estratégicos também, né? Dentro de tudo isso que você falou. Meu amigo Marcos Bego, você que tem acompanhado tudo isso de perto, tem se dedicado muito a isso, né? Qual a sua opinião? Estamos avançando realmente? Dá para sentir já essas mudanças? A RNDS já trouxe algumas mudanças. O que você vem sentindo? Bom, obrigado. Obrigado primeiro pelo convite, Marco, cumprimentar a ANAP pelos 25 anos, né? Completar 25 anos não é fácil, né? Nesse país, para nenhuma instituição. Cumprimentar o Dr. Paulo, o Dr. Leandro, Pedrotti, amigo Pedrotti aqui. Eu acho que muito do que o Leandro e o Paulo comentaram, assim, da evolução, acho que todos sentimos, né? A RNDS está cada vez mais atuante e nos identificou um padrão, então acho que isso é fundamental para a interoperabilidade. Conexi SUS e outras plataformas do governo também mostram que essa coisa está evoluindo. Então, o Dr. Paulo comentou a quantidade de dados, né, que já circula. Então, a gente vê que a interoperabilidade caminha realmente, vem caminhando, né, em várias situações ao longo do tempo. E quando você comentou até no início, né, de o que falta, né, se é governança, se é tecnologia, se é incentivo, na verdade, acho que isso não tem uma só, né? Acho que esse é um caminho que se organiza com todas essas possibilidades, né? O que preocupa bastante, assim, que eu acho que é onde a gente tem que trabalhar, talvez esse ponto de atenção, é a gente trabalhar mais, como foi dito aqui até em outras palavras, nessa convergência operacional, né? Para evitar que a gente crie ilhas de excelência que não se falam, né? Esse é um problema clássico, né, que tem no sistema de saúde, não só na troca de dados. Mas, assim, é o que vem dizendo, o uso real desbloqueia dúvidas que existiam sobre a necessidade. Acho que a gente precisa, ainda tem
a meu ver, ainda falta um pouco de letramento, assim, de separar o que é interoperabilidade como infraestrutura e o que é analytics, né, que é o uso do dado, porque uma coisa acaba contaminando a outra e a gente acaba ficando sem as duas, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Mas eu não tenho dúvida que vem avançando e é aquele negócio, né? A cada avanço você encontra novos problemas para serem resolvidos. O que é importante é organizarmos uma conjuntura. Assim, a professora Ana Estela Nascedigi tem ajudado muito nessa discussão, nessa convergência. O Ministério está sempre de portas abertas para discussão, isso é fundamental. A iniciativa privada, depois o Pedrotti vai falar mais, mas tem contribuído muito na discussão. A deputada Adriana, acho que criou, né, Marco, um canal assim, onde essas discussões pudessem ser mais plural, né, e todo mundo pudesse colocar sua opinião ali no ambiente que todos podem ser vistos. Até na última audiência pública, Ministério, todo mundo, e você via que tinham, a vontade era de continuar, né, de executar realmente o processo. Então, acho que a gente não pode perder essa conjuntura que é boa. A gente ainda está no começo, mas os caminhos, quando eu olho, me parece que tem um caminho, né, nessa coisa para progredir. Obrigado, Marco. Marco fala, eu acho que ele falou muito bem, essa convergência operacional, né, que nós estamos buscando, né? E aí a gente vai para o setor privado, e aí, Pedrotti, no nosso setor, às vezes, eu acho que a gente precisa também de um alinhamento estratégico, né? A gente quer isso realmente, e a gente está trabalhando nessa convergência, a gente está alinhados para essa convergência. Então, te provocar aí, o setor privado, né, ele tem essa visão de convergência, de alinhamento, de necessidade dessa mudança nesse momento? Olá, Marco Aurélio. Bom, primeiramente queria agradecer ao convite da ANAF, é uma honra estar aqui junto dos nossos colegas aqui, Marco Bego, Leandro, Paulo Celera, representando aqui a Saúde Digital Brasil, principalmente os grandes produtores de dados em saúde, milhões e milhões de dados, não só laboratoriais, como consultas diariamente. A gente está falando de um volume muito grande de informação e agradecendo também diretamente a toda a evolução que tem acontecido hoje em dia com o apoio da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde aqui representada, com o apoio do Legislativo, em nome da deputada Adriana Ventura também, que há anos está trazendo essa discussão e a gente está tendo a honra de participar na construção dessas discussões. A gente entende que, apesar de a interoperabilidade ser um desejo de longa data, a sua viabilização técnica é relativamente jovem, digamos assim, de algo em torno de 10, 15 anos. E principalmente pela unificação dos vocabulários, dos padrões, de como que e a definição universal dos padrões que agora são universalmente e internacionalmente aceitos. Não é de tão longa data, houve uma evolução ao longo desses últimos anos. E isso é muito interessante porque hoje não há mais dúvida com relação não só ao padrão de comunicação, como também a diversos vocabulários, né, diversas terminologias que são utilizadas. Para quem não está habituado a esses termos, é interessante, eu acho, a gente colocar em perspectiva que interoperabilidade é diferente, né, Marco, de integração, que já acontece muito. Existem várias integrações entre prontuários, que são comunicações que são direcionadas entre sistemas que usam vocabulários comuns. Quando a gente fala em interoperabilidade, na realidade a gente utiliza uma terminologia e um padrão universal que qualquer outro prontuário conseguiria acessar, qualquer outra instituição conseguiria acessar. E, mais recentemente ainda, a gente consegue entender que deixou de ser, Marco Aurélio, uma preocupação, a questão de complexidade tecnológica. Não é algo, digamos, o principal problema. Existe ainda, a gente sabe que existem
diversos estabelecimentos que ainda não têm os dados organizados para que eles possam ser interoperados. Existem ainda uma evolução dos prontuários eletrônicos que estão sendo preparados para isso. No próprio Ministério, a gente vê já um avanço muito grande com relação às informações que estão muito bem organizadas no sistema público, mas no sistema privado a gente vê uma fragmentação muito grande, principalmente quando a gente fala dos estabelecimentos menores, que são as clínicas, os consultórios. Isso traz uma complexidade adicional que não é necessariamente uma complexidade técnica, mas sim uma complexidade de processo, ou seja, de saber como o dado ele vai ser enviado, em qual circunstância, quais são os padrões adequados e os modelos computacionais que devem ser utilizados para que esses dados sejam compartilhados. E também é lógico, agora nós estamos em curso de definições muito importantes sobre responsabilidades, quem é responsável por esse dado a partir do momento que ele é compartilhado. Quais são as formas de você editar ou consumir esses dados? Como você trata esses dados, respeitando os limites de segurança já muito bem observados pela Lei Geral de Proteção de Dados, as questões que envolvem privacidade e as questões que envolvem, principalmente, eu acho que aí é um ponto que a discussão ainda não atingiu um nível ótimo, que é com a qualidade do dado. Um dado compartilhado que não esteja com critérios de qualidade adequados, ele pode virar ruído no sistema. E eu acho que é um ponto importante da discussão que está em curso. Como aqui já foi dito, é muito evidente que está havendo uma evolução rápida disso. A própria definição da Rede Nacional de Dados em Saúde e a evolução e a quantidade de informação que ela já é capaz de receber é algo extraordinário. E um ponto relevante que, mesmo no sistema privado, quando falamos de Brasil, os números, eles são estratosféricos. A gente está falando de milhões de dados, são terabytes, exabytes de dados que correm, e isso dificulta a gente comparar com cenários de países menores, que estão mais avançados, alguns países europeus que muitas vezes são considerados como Dinamarca, Suécia, ou tipo benchmarks de distribuição de dados, mas que correspondem a uma mínima fração da quantidade de dados que é produzida aqui no Brasil, tanto no sistema público quanto no privado. E a complexidade de lidar com esse nível, essa quantidade de informações, ela é exponencial, o que traz aí um desafio adicional, mas que, como eu disse, como os nossos colegas disseram, a gente está vendo uma luz no final do túnel. E reforço que, em nome da Saúde Digital Brasil, a gente entende a interoperabilidade como algo fundamental para o avanço e a sustentabilidade do sistema de saúde. Sem ela, a gente tem inúmeros desperdícios, a gente tem vieses, déficit de acompanhamento da continuidade do cuidado dos pacientes, e a gente conseguir ter a jornada do paciente adequadamente documentada, por mais que ele migre entre os diversos sistemas, isso é muito importante, não é por somente questões de fraude, questões de coisas que já são extremamente relevantes para a sustentabilidade, mas o ponto fundamental, que o Leandro colocou aqui muito bem, é colocar o paciente no centro. É entender que ter os dados interoperados é importante para a saúde das pessoas, para que eles tenham um cuidado melhor e para que as pessoas estejam mais bem cuidadas, independente de onde elas estejam. Eu acho que essa é a mensagem fundamental e o quão é importante para o setor privado também o apoio à evolução das discussões de forma sustentável, de forma adequada, para que a gente consiga avançar nessa matéria. Obrigado. Muito obrigado, Pedrotti. Doutor Paulo, doutor Leandro, você viu aqui, né? O Bego fala em convergência operacional, o Pedrotti falou que é fundamental avançarmos, e aí a gente se depara com um projeto de lei
que está no Congresso Nacional. E eu pedi aqui para minha colega Flávia levantar, e a Flávia é muito boa nisso, né? Esse projeto 5875, ele é de 2013. Chegou na Câmara em 2013. Ele já tinha vindo do Senado antes, na verdade, ele era de 2012 lá no Senado, foi aprovado, veio para a Câmara, e aí foram apensados 32 outros projetos a ele. Algo que é tão fundamental assim, por que a gente está demorando tanto tempo para implementar, doutor Paulo, doutor Leandro, né? O projeto está bem avançado, passou agora, só aí na Comissão de Saúde, faz 2 anos que a gente está discutindo com o setor. Aparentemente, a gente chegou num texto bom, né? Tem alguns ajustes sendo sugeridos aí por conta da última consulta pública. A ANAP, inclusive, ela propõe uma governança mais participativa e multissetorial. E aí a gente se pergunta, né? Como garantir que essa participação aumente a qualidade das decisões sem comprometer a agilidade da implementação? Doutor Paulo, doutor Leandro. Essa é uma pergunta fantástica, né, que você fez, e acho que, para resumir, é estabelecer consenso, né? Acho que a maior dificuldade no momento é estabelecer consenso. O Congresso, acho que tem essa particularidade importante, né, no regime democrático, de ouvir todos os lados e tirar daí, né, um consenso em relação ao que é melhor para o país. Acho que essa aproximação da iniciativa privada aqui, né, que você bem mencionou, com o setor público, ele pode ajudar, e muito, a dar um direcionamento mais equilibrado, né, para as várias propostas que surgem naturalmente, né, no Congresso Nacional. Então, o principal desafio, e acho que é por isso que até o momento, mesmo tendo entrado em 2013, ainda não foi, de fato, consolidado, é estabelecer o consenso, né, de várias iniciativas, vários interesses envolvidos, né? Acho que a gente tem que, de fato, estar mais unido aí, setor privado e setor público. E aí, mais uma vez, ressaltando o papel da nossa secretária Nicela Haddad, como você bem mencionou no início, né, de fazer essa articulação para que se chegue lá no Congresso, né, com uma unidade, né, entre o que se deseja, de fato, para o país em relação a esse tema. Acho que, superado isso, acho que fica mais fácil, né, para os legisladores poderem dar seguimento a essa proposta, de fato, representando, né, o que é melhor para o país. Doutor Leandro, eu agora estou numa fase na minha vida que eu estou sofrendo de IA, né? Mas não é inteligência artificial, é a idade avançada. E algumas coisas me deixam assim, a minha IA me deixa aí, a idade avançada, me deixa um pouco, poxa vida, um projeto tão fundamental quanto esse. Às vezes eu digo para o pessoal, né? O consenso, como diz o doutor Paulo, é incrível, né? E eu vejo a calma da Ana Estela, tem que parabenizar ela, a forma como ela dialoga, eu vejo o empenho, né, da deputada Adriana Ventura, e assim, eu fico pensando, a gente está há 13 anos debatendo isso, 13 anos. Claro, 2 anos para cá avançou muito, né? Houve uma mudança dentro do Ministério da Saúde, o Pedrotti comentou isso, o Bego também, mas assim, nós não temos mais esse tempo tão grande pela frente, né? Nós precisamos avançar. É isso, doutor Leandro? Com certeza, né? Esse problema de IA está pegando todo mundo, né? Eu também tô com essa questão, né? Mas é isso, né? A gente tem que avançar nesse modelo gradual, né? O que a gente está conversando aqui é que esse cenário mudou muito nos últimos anos, né? E existem diversos projetos, né, passando pelo Congresso e que passam também pela gente para a gente conseguir dar algum direcionamento, alguma colaboração, considerando os padrões que a gente está falando no governo, né? Por exemplo, a gente conversa muito lá sobre a RNDS, padrões de vocabulário, padrões de informação, né? E também existem diversos projetos na área de prontuários eletrônicos únicos, né? Mas isso se constrói dentro do sistema de interoperabilidade, né? Por exemplo, na atenção primária foi feita também pela questão que envolve o próprio setor de atenção primária, né?
se tem uma estratégia de implantação, né, de prontuários eletrônicos na atenção básica, que ela é muito difundida, prontuário eletrônico público, né, mas que isso depois começou a abrir para o mercado muito forte, né, e várias empresas começaram a também desenvolver prontuários eletrônicos para atenção primária, né. Na atenção especializada isso é um pouco mais rebuscado, né? Os prontuários eletrônicos na área hospitalar, né? Principalmente hospitalar, a atenção ambulatorial especializada é muito parecida com a primária, né? É muito mais difícil, né? Porque exige uma infraestrutura muito grande, né? Para estar conformando esses prontuários eletrônicos, então o que a gente trabalha são com esses padrões, né? Que estão em desenvolvimento, a gente ainda não tem, né? Como o Pedrotti, né? E o Bego já falaram, assim, é uma estratégia que está em construção, mas a gente ainda está em transição num outro modelo, né? Mas é interessante que a gente está utilizando padrões que são utilizados internacionalmente também, né? Quando a gente pega e olha os padrões que foram escolhidos pelo Brasil, né, como o HL7, as próprias referências da ISO, né, para definir esses modelos de informação, são os mesmos que a União Europeia, né, estão trabalhando hoje, né? E essa figura da União Europeia, né, o Pedrotti trouxe muito aí sobre alguns países da União Europeia, esse papel, né, central da União Europeia, ela é muito importante para que os países também consigam trabalhar com esses padrões de forma mais harmonizada, né? A própria Dinamarca, né? A gente tem um projeto de cooperação direto com eles, né? O que a gente está construindo está muito próximo do que esses países utilizam, né? Mas a gente tem o problema da escala, do volume, né? E da complexidade do sistema, né? A maioria desses sistemas tem um sistema ou completamente público, como a Dinamarca, né? É menos de 1% que existe do privado, né? Dentro da Dinamarca, por exemplo, por uma questão histórica, né? Mas praticamente é todo um sistema público. Outros países, a realidade é ao contrário, né? A maioria é privada. Mas a gente trabalha também com essa complexidade, né, de um sistema tripartido, né, e que o governo também precisa induzir essa questão da interoperabilidade, não só para aqueles estabelecimentos e para o sistema SUS, que já é enorme, mas também para o sistema ANS, da suplementar, e para o privado, para que essas fragmentações que o Pedrotti estava trazendo também sejam conformadas, né, no mesmo sistema e que a informação seja a mesma, né, a gente trabalha com a mesma informação, e não adianta cada um ficar trabalhando, né. E daí depois, se a gente for entrar em alguma coisa mais relacionada aos padrões de vocabulário, seria interessante a gente tratar isso, né, porque os três sistemas têm sistemas de vocabulários diferentes também, né, mas a gente vai entrando mais nisso depois. Eu recebi uma pergunta aqui, até vou aproveitar que o senhor falou nisso, né? Se você puder me colocar, só responder aqui uma pessoa, acho que é um momento também. Ele pergunta assim, o Alfredo Neto, né? Qual o modelo informacional pactuado? Eu vou dar ODHSI, OHMOP ou FHIR? É a pergunta que ele faz. Como é que é o OS? Qual o modelo informacional pactuado? ODHSI, OHMOP, FHIR. Bom, modelo informacional que a gente utiliza na RNDS é o HL7 Fire, né? Pois é, que a gente você está falou, utilizando. né? Hã? Foi o que você falou agora na tua... Isso. Esse é o modelo de interoperabilidade funcional, né? A gente não entrou nem na interoperabilidade semântica, que é uma coisa muito mais, né? É uma área muito mais complexa, profunda da interoperabilidade, que dá muito valor, né? E que a gente vai precisar discutir enquanto sistema de saúde como um todo de uma forma muito atida, né? Porque a gente tem aí 3 sistemas semânticos que têm muitos anos, né? Década de 90, 80, alguns remontos da década de 70 até, né? Para trabalhar os seus modelos de financiamento e de reembolso, né? Mas na área de modelo de informação, a HL7 e os modelos daí informacionais que a gente tem hoje já
instituídos são o registro de atendimento clínico, que serve tanto para atenção primária quanto para atenção especializada, né? O registro de exame laboratorial, né? Isso foi, né, com o advento da Covid, né? A pressão assistencial, né? Isso evoluiu muito rápido, né? A gente tem um modelo para exames, inclusive com uma terminologia que se chama LOIC, né? Que é uma terminologia internacional para exames, né? A pressão assistencial fez com que a gente adotasse, né, rapidamente um modelo terminológico internacional clínico, né? E o CMD, que foi instituído também, que é um modelo mais geral, né? Ele não é um modelo clínico, mas ele é um modelo que busca integrar todos os modelos da parte ambulatorial, hospitalar, de exames, de assistência farmacêutica, né? O sumário de alta, né? Ele foi instituído, mas ainda não implementado. A discussão agora é essa, né? Fazer o modelo informacional em FAR e colocar ele para rodar, e o modelo também de sumário de alta obstétrico, né? Que tem as suas especificidades, né? Mas ele pode ser utilizado o modelo de sumário de alta geral por enquanto. Então, são esses modelos que a gente está trabalhando mais, né? E fora que o Paulo já falou também, o modelo de regulação, né? Todo o sistema de regulação, além do CISREG que a gente tinha, né? Tinha o CISREG na parte do público, quem não tinha CISREG, a gente não tinha informação. Hoje existe um modelo de informação que interopera as informações da regulação, e quem não utiliza o CISREG pode utilizar o seu sistema desenvolvido, tem muitos estados e municípios que desenvolveram, né, e envia essas informações de maneira padronizada também, a gente tem na RNDS, né. Então, eu acho que o papel do governo é esse, né, é induzir padrões nacionais que a gente possa, daí sim, ter um ambiente de integração dessas informações. Entendi. Obrigado, Leandro. Bego, a gente acompanhou aí o teu trabalho, né? O Bego tem se dedicado muito aí, junto ali ao gabinete da deputada Adriana Ventura, fez um trabalho de diálogo com o setor, com o parlamento, contribuiu, acho que foi uma das pessoas que mais contribuiu na construção do relatório, né? E a ANAP também, essa pergunta que eu fiz para o Paulo Celera, Bego, até porque você está aí sempre muito próximo, né, na construção dos textos, né? Propondo. A ANAP propôs um texto com uma governança mais participativa e multissetorial. Você acha que a gente vai conseguir se aproximar de um texto que traga aí uma definição um pouco mais transparente da participação da participação dos setores nessa governança? Marco, eu acho que eu tenho bastante expectativa que sim, assim, acho que da última conversa, acho que isso ficou mais entendido do que é, né, essa participação. Acho que o Leandro comentou muito bem, assim, isso não muda a necessidade de indução do governo, dos padrões mínimos, essa liderança sempre é importante do governo, porque se você pega todos os casos de uso, uma liderança é que faz esse processo, né? Você vê quanto que, em momentos passados, quanto que uma falta de orquestração central dá problema para a saúde. Então, mas a governança, o que foi dito e comentado por todos, né, que estavam lá, que é uma forma de você conseguir unir o público-privado, que acho que no nosso caso é muito importante, né, diferente de algumas outras iniciativas internacionais que acho que o próprio Leandro comentou também, é mais organizado na parte pública, onde é público-privado é mais difícil, né? Você pega os exemplos dos Estados Unidos, algumas áreas conseguem, outras não, então é sofisticado mesmo. E essa união acho que talvez ajudaria bastante nessa troca de informação. Na minha percepção, assim, e isso é uma coisa muito pessoal, assim, da coisa, quem gera o dado, ele precisa ter valor, né? Então, nós estamos falando, assim, dos hospitais, das clínicas, esse pessoal precisa ser ouvido, porque esse é o cara principal do movimento de troca de dados, né? Então, eu tenho receio quando isso não tem participação desse grupo importante. Então, acho que isso é uma coisa que caminha para um entendimento, guardadas todas essas relações de que os limites, essas coisas todas, mas eu fiquei feliz da última conversa, assim, porque eu achei que era uma coisa que lá foi mostrado, assim, a importância que a área privada dá para o projeto, né? Porque senão ela não estaria preocupada, né, em fazer essa discussão. O Pedro até comentou isso.
Então, acho que você vê a importância que a área privada dá para o projeto de interoperabilidade e dos ganhos futuros que eles veem, né, junto com o público, é claro, que essa importância é tão clara que eles querem participar da discussão. Então, eu acho que isso é um momento único, assim, não pode se perder, né? E a gente sabe, os interesses são todos, cada um tem o seu, mas você precisa, aí num comitê como esse, você consegue criar convergência dependendo de como você o organiza. Sabendo que sempre o voto acaba sendo final, é do próprio governo que acaba organizando tudo isso. Então, eu estava menos... estava com mais dúvidas de que isso poderia acontecer, e eu acho que da última conversa que estava o Ministério também junto, e até o pessoal que cuida da AGU, né? A CFM, todo mundo acho que convergiu para essa discussão ser mais adequada. Então, hoje eu acho que é mais próximo do que já esteve no passado essa discussão. Acho que você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão assim, da preocupação, né, de todo mundo em participar, em trazer, em construir, mas aí também a gente tem que destacar, né, volto novamente, né, o empenho da deputada Adriana Ventura em ouvir todo mundo, né, e o empenho também da Ana Estela e toda a equipe do DEMA, CEDIS, de ouvir isso e construir possibilidades, né, porque é muito complexo. Quando a gente ouve o Leandro e o Paulo falar e vê o tamanho de tudo isso, da complexidade de tudo isso, a gente está falando de algo gigantesco, né? E convergir no final ali com o texto, isso é um trabalho muito grande. E aí, Pedrotti, eu trago aqui Marcos, se eu puder até colocar isso, acho que você é uma coisa que eu esqueci mesmo, e desculpa, Pedrotti. O quanto que foi importante mesmo a deputada Adriana abrir o diálogo com a secretária a professora Ana Estela, e elas entenderem, né, as duas ali, as equipes, que o importante era criar um texto que fosse viável, né? Viável e que atendesse os anseios do que é esse momento, que a gente ainda deve, no futuro, aprender mais sobre isso, né? Então, o que você falou, acho que é digno de nota mesmo, esse trabalho da deputada Adriana e do pessoal da CEDIG, liderados pela Ana Estela, como isso foi realmente construindo essa relação de confiança entre as partes para poder discutir em alto nível. Então, isso é digno de nota mesmo. E é raro, né? Às vezes, muitas vezes, em temas que são importantes como esse. Eu digo sempre, sabe, Marco, eu durante uma parte da minha vida eu fui muito otimista ou pessimista, né? E aí você sempre está num estado de espírito, né, com as coisas. A Brasília me ensinou a ser possibilista, né? Que é o seguinte: é possível, tem possibilidade. Opa, então vamos lá. Eu acho que a gente está diante de um projeto desses, né? A gente tem que entender as possibilidades de avanço e ver quais são as possibilidades de aprovação. Então a gente tem que ser possibilista. Isso aqui é necessário, vamos colocar, vamos discutir. E cada um tem que ceder dentro do... E eu vejo assim, ó, é um quebra-cabeça. Quando eu vi aquela audiência pública, a professora Ana Estela sentada lá, pronta para responder todo mundo, Adriana Ventura, poxa vida, eu acho que a gente tem um avanço aí, porque a gente está com pessoas realmente que estão buscando possibilidades para fazer a aprovação desse projeto. E aí, Pedrotti, a gente vê que lá na ponta, né, o Beco falou aqui agora sobre quem gera dado e valor, né, o hospital é o prestador de serviço, e aí vem uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com você, né? Ele pergunta o seguinte: quais são hoje os maiores limitadores para uma interoperabilidade efetiva? São questões tecnológicas, regulatórias, culturais ou de governança? E considerando as organizações que ainda possuem processos parcialmente digitalizados, a migração para um ambiente verdadeiramente digital e integrado continua sendo um gargalo relevante para alcançar essa interoperabilidade? Olha, muito boa realmente a pergunta, viu? Ela foi de Charles Soares. Realmente muito boa a pergunta. Gostaria até aqui, Marco Aurélio, de reforçar esse ponto que foi colocado, que é a evolução dessa pauta na Comissão de Saúde da Câmara, é motivo de aplauso, né? É motivo porque a gente entende a importância da interoperabilidade para a sustentabilidade geral do sistema de saúde e também para melhorar as capacidades que nós temos de ter uma saúde melhor para os pacientes. No entanto, como foi colocado, a gente precisa ser viável, né? Ou seja, a lei, principalmente quando o projeto de lei, quando ele descreve eventuais sanções, tal, a grande preocupação
é de insegurança jurídica quanto à sua aplicabilidade. E por isso que de algumas colaborações, elas vão no encontro de garantir a aplicabilidade da lei, principalmente com a participação daqueles que estão produzindo esses dados, a determinação dos prazos, dos modelos computacionais e das formas de compartilhamento, principalmente dando as responsabilidades devidas àqueles que estão compartilhando e tratando esses dados ao longo da cadeia dessa informação, como também estando bem harmonizado com a LGPD, que já está muito bem consolidado. Agora, respondendo ao colega que fez a pergunta, realmente existem vários pontos, mas eu consigo avançar que tecnologia deixou de ser, digamos, o principal. O principal. Acho que a grande questão é determinar e consolidar o que é que deve ser compartilhado, como deve ser compartilhado e qual é realmente a governança dessa cadeia. Quem é que vai receber essa informação, quais são, agora entrando um pouco no aspecto técnico, né? Como é o modelo de compartilhamento do ponto de vista das APIs, a questão computacional, e se isso tiver fora do ar, como que acontece, o que funciona, quem que pode consumir, quais são os parâmetros para você poder acessar as informações através da RNDS, o que é que fica armazenado, quem é a custódia do dado. Então, são esses detalhes que podem parecer, num primeiro momento, às vezes, menores para uma evolução do processo na Câmara, mas quando é algo prescritivo, essas questões elas precisam ser bem determinadas. Mas eu acredito, como foi colocado aqui já antes, inclusive pelo Marco Bego, para os colegas aqui que, olha, representam muito bem, reforço aqui a participação da secretária Anistela e do seu time aqui, representado pelo Leandro e pelo Dr. Paulo Celera, que é importantíssimo essa articulação adequada, porque nós temos 25% da população aproximadamente aí, dependendo do sistema privado, mas 75% é público e muita gente acaba, e é um sistema só, eles precisam se conversar. Essa é a parte importante, eles precisam se conversar, não adianta ser silos ou separados, para que a população evolua e a interoperabilidade evolua, precisa haver uma forma de comunicação, e a gente entende isso como necessário. Agora, esses obstáculos, eu acho que a gente está chegando a um consenso, eu acho que a gente está numa fase bem avançada desta questão do consenso, e que eu imagino que não vai tardar para a gente dar saltos importantes na interoperabilidade no país. Não, eu queria comentar um ponto anterior, né, que o Pedrotti comentou, super importante, que é da qualidade dos dados, né? Isso também é um dificultador, né, quando a gente pensa em usar qualquer rede, né, e no caso a RNDS, né, para integrar, né, e receber essas informações. Há uma crítica natural que quem usava, né, um formulário, né, eletrônico e tem essa produção na mão, e enxerga essa produção, e quando manda para a RNDS, seguindo padrões mais rígidos, né, de conferência de CPF, de CBO, né, e uma série de regras, né, estranha que muitas vezes esse dado não esteja representado, né. Isso era muito natural, está diminuindo bastante. A gente vê isso na regulação, atualmente, né. Então, quando a gente implanta um novo modelo, naturalmente há um represamento inicial, justamente pela necessidade de qualificação desse dado para poder entrar na RNDS. Então, isso também é um fator super importante, né? A própria rede e os padrões que são utilizados para qualificar, de fato, os dados que vão ser depois utilizados aí, não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista da gestão. Então, eu queria ressaltar esse ponto super importante aí, né, que o Pedrotti comentou anteriormente, da importância, de fato, né, da qualificação, né, de todos, né, profissionais, gestores, né, com o objetivo de qualificar melhor, né, os dados para que possam ser, de fato, interoperáveis. É um ponto importante. Oi, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos. Caiu a internet aqui. Coisas que acontecem, né? Bom, pessoal, eu
Tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, eu quero dirigir ela ao Paulo e Leandro, né? O brasileiro, ele se acostumou muito com essa agilidade tecnológica, né? O Pedrotti estava falando aqui antes de ter caído a internet, que a tecnologia de ser o principal, né? Porque hoje o celular está na mão de todo mundo, tecnologia, tem inovação brotando em tudo que é lugar, e o brasileiro se adaptou, por exemplo, a uma ferramenta que é o Pix, né? Que é um produto governamental, um produto que entrou na vida, que é um exemplo para o mundo todo hoje, né? O nosso Pix. E a gente se adaptou a ele muito rapidamente, ele foi implementado em poucos anos, ele também tem uma dinâmica e uma complexidade muito grande, uma dinâmica financeira, e pessoas e empresas de todos os setores se adaptaram ao Pix. Vocês conseguem ver a gente tendo um produto, o Leandro e Paulo, vocês assim, proposto pelo governo, claro que, né, não vamos dizer numa mesma linha de grandeza, mas com uma agilidade como é o Pix, por que a gente não consegue ainda fazer o mesmo com os dados em saúde, assim como a gente fez com os dados financeiros? Bom, vou falar então em relação aos aplicativos, né? Porque eu acho que o Pix funciona muito também pela facilidade de uso, né? Na palma da mão você consegue fazer isso rapidamente, né? Sem ter que ir uma agência bancária, enfim, é muito mais rápido também. Acho que sim, acho que a gente está evoluindo também com os aplicativos, né? Do SUS Digital. Em termos de uso, por exemplo, dos profissionais, a gente fez uma escala muito grande, estou até com os números aqui, vou passar rapidamente, mas a gente teve um incremento muito grande, né, do SUS profissional, em termos também de estabelecimentos também, que estão utilizando. Hoje a gente passa de 68 mil estabelecimentos usando, né, o aplicativo, né, do SUS profissional, 2 mil estabelecimentos em 23, então, assim, só para ter uma ideia também, né, da escala, né, foi muito rápido, né, então isso prova que, de fato, o aplicativo está sendo útil, e o Pix, eu acho que a grande característica é essa, né, qualquer aplicativo, se não for útil, ele deixa rapidamente ser utilizado, né, e cai em desuso, e você nunca mais quer utilizar ele, né, então você já descarta naturalmente. A gente tem uma evolução muito grande de número de municípios integrados também, usando também. Passamos de 127 em 2023 para 4.700 agora em 26. Então, isso mostra, de fato, também uma outra escala, né? Não só dos estabelecimentos, mas também dos municípios. E dos profissionais é que chama mais atenção, né? Que eu acho que é o principal, já que esse aplicativo é para o uso, de fato, do profissional, né? Utilizando os dados que estão na RNDS para poder fazer o acompanhamento de seus pacientes. Nós passamos de 9.401 profissionais, para ser exato, para 1.798.000 profissionais utilizando já esse aplicativo. Então, acho que a gente está no caminho, né? Lógico, temos que melhorar talvez algumas funcionalidades, a interface, a facilidade, né? Mas quando se trata também, eu acho que o setor bancário pode ajudar bastante mesmo, né? Se espelhar, considerando a necessidade de segurança, né? Que eles têm. Mas é sempre bom colocar que é segurança do paciente também, né? Esse aplicativo ser utilizado, de fato, só pelos profissionais no contexto do atendimento, né? Para que seja assegurado que, de fato, o seu dado, né? O paciente não seja utilizado para outras finalidades que não seja, de fato, no contexto do atendimento. Mas, sim, respondendo mais diretamente, acho que essa evolução mostra que a gente está no caminho certo, né? Mas sempre é muito bom utilizar, né, o feedback, né, de quem está utilizando, seja o cidadão, seja os profissionais, seja os gestores dos aplicativos que o governo, né, produz, para saber se de fato a gente tem coisas a aprimorar, e sempre vai ter, né? Porque a tecnologia ela está sempre em evolução e a gente tem que correr atrás, de fato, para proporcionar o mais rápido possível, né, os aperfeiçoamentos necessários. Leandro, quando o Paulo fala assim, né, a gente saltou de X municípios para mais de 4.000 e poucos municípios, de 15, mais de 1 milhão de profissionais, a gente viu a grandeza dos números, né? A velocidade realmente ela está acontecendo, né?
Mas, assim, como a gente teve o Pix, que foi algo muito rápido, parece, né? Parece que a gente fica numa ansiedade de ver essas coisas andarem, né? Porque assim, eu acho que a gente está indo a caminho do Pix da saúde, vamos dizer assim, né? Mas pode ver, para a gente conseguir alcançar isso, a primeira coisa que a gente precisa, né? E é uma questão que o Pedrotti trouxe assim, o problema principal não é tecnologia, né? Tecnologia a gente tem, né? Tem API, né? A gente não troca informação porque falta API, né? Mas também talvez falte consenso em algumas áreas, né? Dentro do sistema Pix está tudo consensuado, o padrão é aquele, fechou, todo mundo implementou, não existe território de disputa, seja uma disputa até por uma questão histórica, né? Por exemplo, se a gente pegar, daí eu vou voltar lá nos vocabulários, nas terminologias, né? Uma coisa que a gente precisa pacificar dentro dos padrões, por exemplo, que terminologia a gente vai utilizar ou se a gente vai sentar e vai mapear as 3 terminologias que a gente tem hoje na saúde, né? A CBHPM, a TIS e a tabela SUS. Por exemplo, se a gente for falar de intervenções em saúde, né? Procedimentos. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai continuar trabalhando com as 3, porque as 3 têm uma lógica, né? Elas nasceram por um contexto, que é legítimo, né? Mas quando a gente começa a querer olhar dados mais clínicos, nenhuma das 3 dá conta, né? Nem a TIS, que fala que é uma terminologia, né? Não é uma terminologia, a gente está falando de 3 classificações, né? Nisso a CBHPM é a que acertou mais, né? Classificação brasileira, é isso. São classificações, né? Para estatística, para gerar financeiro e para fazer faturamento. Como a gente vai fazer uma jornada do paciente com essas, por exemplo, com esses vocabulários, né? É possível? A gente evolui elas, a gente conflui para uma, a gente vai na direção de outros países em relação ao SNOMED CT, né? Que parece que no contexto internacional eles fecharam um consenso de que é isso, né? Então, não só a terminologia, né? A gente vai ter que fechar todos os consensos de modelo de informação, modelo de interoperabilidade, modelo semântico para conseguir isso. Daí a gente não depende mais de aplicativo, né? Que eu acho que é onde a gente quer seguir. A gente tem os aplicativos, que é para quem precisa, e a gente tem os padrões de informação para ser trocado entre qualquer sistema, né? Então, um hospital abre o prontuário dele, o que interessa é aquilo que a gente está falando, é o paciente, né? Então, independente de onde ele é atendido, eu vou lá, coloco o CPF do paciente, se eu tenho as permissões necessárias, né? Segundo a LGPD e todas as diretrizes de acesso à informação, eu acesso a informação dela. Foi no privado, foi no posto de saúde, foi no oftalmologista, numa clínica particular, eu tenho acesso à informação dele, né? Então, acho que é isso. A gente vai precisar consensuar coisas que ainda estão em aberto. Até muito pouco tempo, a gente ainda tinha uma discussão, né? Não só no Ministério, mas junto com as instituições privadas, se a gente usar HL7 ou OpenAir, né? Isso a gente passou, né? Agora está estabelecido, está construído, todo mundo está trocando em HL7 Fire, né? Mas até muito pouco tempo existiam projetos com universidades, com o Ministério da Saúde, utilizando OpenAir. Inclusive, a gente foi visitar alguns países, como a Austrália, tudo que utilizam esse modelo, né? Mas que depois confluíram para o HL7 também, né? Enfim, então acho que é isso, né? Se a gente for em direção aos padrões internacionais, talvez, né? Se eles estão adotando isso, talvez tenha algum sentido, né? Como o HL7. Será que a gente faz isso em relação às nossas terminologias, aos modelos de informação também? Daí a gente atinge o nosso Pix Saúde fácil, eu acho. É verdade. Não, a gente vai chegar nesse ponto. Marco e Pedrotti, eu tenho aqui, claro que eu vou passar a palavra para vocês também falar sobre esse ponto, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Santos que eu achei interessante, né? Ele pergunta o seguinte: temos alguns fornecedores que realizam integração de equipamentos beira-leito com prontuário eletrônico, mas que integram somente os produtos da marca deles. Como vocês veem essa opção de ficar dependente de somente um fornecedor? Sei que temos opções de fornecedores de integração multimarcas, mas algumas empresas estão investindo em conectar, inclusive, exclusivamente seus equipamentos e vendendo isso como algo positivo. Pedrotti, quer começar você?
Olha, eu posso começar. Eu tenho uma percepção específica sobre a evolução, digamos, o futuro da documentação eletrônica em saúde, e eu acho que vai um pouco contra essa tendência que eu acho quem fez a pergunta está colocando de integração monosupplier, né? É algo que não é o que vai acontecer no futuro. Eu acho que existe uma preocupação, acho, das empresas em geral, em estarem cada vez mais abertas. Um dos exemplos que eu estava recentemente falando em outros fóruns era sobre, por exemplo, integração de prontuários eletrônicos de clínicas e consultórios com sistemas de IA para agendamento, por exemplo, né? Ou seja, que é algo que está evoluindo bastante. A percepção geral das pessoas é o seguinte: aqueles sistemas que não estiverem abertos, eles vão ser não vão competir no mesmo nível daqueles que estão abertos, porque eles não conseguem evoluir na mesma velocidade do que os provedores exclusivos de soluções de IA. Isso está aumentando muito. Então, quase que o contrário. Os sistemas que são mais abertos, eles tendem a ser priorizados na escolha em relação àqueles que são muito fechados, muitas vezes. É lógico que há grandes debates, propriedade intelectual, segurança da informação, que é um ponto muito relevante quando você tem uma API mais aberta. A segurança da informação é algo extremamente relevante, mas hoje a tecnologia é algo manejável, é algo que você pode atribuir as responsabilidades adequadas. Então, na realidade, ao contrário dessa colocação, a minha percepção geral, e inclusive até com benchmarks internacionais, principalmente Estados Unidos e China, é de que mais aberto é melhor, e é o avanço. E cada vez mais os detentores de tecnologias para registro eletrônico em saúde, seja de monitores, seja de dados e sinais vitais e tudo mais, é que estar mais aberto é quase que um requisito hoje para você integrar isso frente aos outros equipamentos hospitalares. E isso acho que é um ponto relevante na evolução para a interoperabilidade também dessas informações, que é algo muito mais complexo, porque é tempo real e tal, mas pensando no futuro, estar mais aberto é algo que é, mais desejável do que ser muito fechado, que é algo que está mais ou menos superado. Excelente. Marco, dentro dessa linha do que foi perguntado aos outros, né, também eu quero te perguntar, o Cláudio Fujimaki, ele nos faz a seguinte pergunta, né? Qual o status do projeto OpenCare Interop do InovaHC? Ele pode ser usado como base para expandir e perseguir um modelo comum unificado? Então, vamos lá por partes. Assim, a gente está na fase do piloto, nós estamos entre os participantes, está na fase de integração entre as várias fontes, né, de dados, para trocar dados entre elas. A ideia do projeto, o dado permanece na origem, né? Então a gente só movimenta a informação quando precisa ela no momento do cuidado do outro lado e depois apaga. Essa a ideia do piloto, né? O dado realmente federado. Então a gente está na fase de construção do piloto, ele vai agora até agosto, essa parte de organizar toda a parte transacional. Depois a gente roda ele de agosto a dezembro, para aí validar os indicadores que a gente quer coletar dele, né? Então, se o tempo está adequado, toda a parte de tecnologia, uma parte grande também que a gente fez com os médicos, para eles avaliarem assim, o que muda na rotina dele ele ter esse dado disponível. A gente quer medir isso porque um dos maiores benefícios que a gente diz, olha, eu tenho dado disponível, melhora o cuidado, né? Então, a gente quer medir lá na ponta mesmo com os médicos, eles dizendo, olha, o que mudou, se isso aumenta ou diminui o trabalho dele, onde que é relevante, onde não é, e todas essas coisas. E também a parte de incentivos, né? A gente imagina que quando alguém se propõe a trocar o dado dele, ele tem uma qualidade naquele dado, porque ele está abrindo para que outros façam como se fosse uma auditoria, né, naquele dado dele. Então, alguém que tenha dados de qualidade, será que
como é que o sistema todo vê ele diferente? Estou falando da iniciativa privada, né? Será que eu, como fonte que contrato serviços, entendo que quem troca o dado tem mais qualidade assegurada? Isso é uma coisa que a gente também quer avaliar, se isso faz sentido, aumenta a confiança, né, entre os pares para conseguir discutir em outro nível. Então, essa era uma ideia. E aí tem vários outros indicadores que a gente quer validar até o final do ano. E aí, no final do ano, a gente apresenta esses dados para todo mundo, para críticas, sugestões, discussões e tal. E uma coisa que é importante, assim, todo o sistema está sendo construído lá no mercado financeiro, né? Então, a gente roda ele hoje lá na B3, na Bolsa, mas totalmente alinhado com as definições que vêm da RNDS. Então, hoje, se fala, olha, conecta aqui, é tudo igual para o dado passar de um lado para o outro. Essa também é uma decisão de, como até o Pedro comentou, assim, sem nenhum tipo de lock-in, porque isso é uma coisa que já não se usa mais, né? Ninguém quer ficar com o seu dado em uma ilha pensando que o caminho é totalmente diferente. Então, a ideia é, já que é um projeto de interoperabilidade, ele realmente precisa ser aberto e interoperável com todos. E aí, eu só queria aproveitar para falar um pouco também do que o Pedro comentou. Então, assim, a gente vê mesmo essas plataformas, né, cada vez mais incluindo mais gente e tal. E a gente imagina que isso é a parte de conexão mesmo, né? Porque à medida que eles vão se integrando, uma hora vai precisar se conectar com outra e usa a infraestrutura de interoperabilidade para trocar, né? Então, e aí só vou alinhar com uma coisa que foi dito, né? Quanto mais a gente define as regras, principalmente padrões, né? É claro que eu não vou mudar o meu padrão porque alguém porque definiu que agora o padrão é esse. Mas o próprio mercado vai criar tradutores, né, para jogar de um padrão para o outro. Hoje, essa estrutura usando IA é quase que simples, né, de ser feito. Então, acho que à medida que a gente vai andando e colocando regramento mínimo, né, informação mínima, fica mais fácil para a iniciativa privada investir. Então, a ideia desse caso de uso também é assim, dizer, ó, isso é possível, isso não isso ainda a gente precisa trabalhar, isso a gente vai lá. E a nossa ideia é que, se essa plataforma funcionar bem, a partir de janeiro, aí convidar as empresas de tecnologia. Então, o pessoal que usa mesmo esse negócio para, e aí, o que você diz? É um caminho, não é? Porque é uma construção a muitas mãos. Né? E aí, também queria agradecer, aproveitar aqui que está o Dr. Paulo e o Leandro aqui, o Ministério nos ajuda muito nessa construção. Nós fizemos 3 oficinas lá, assim, muito bem feitas, assim, conduzidas pela Nestela, para não criar outra ilha, né? Tem que ser uma coisa de conexão. Então, essa é a ideia de não fugir. Mas o piloto está nesse momento, Marco Aurélio. Legal. Dessa definição. Legal. Pessoal, a gente está indo para o final. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui para todos, tá? Mas antes de eu fazer a pergunta, eu tenho que fazer aqui um registro. O João Felipe está me perguntando aqui, estamos em premência da implementação do CID-11, conforme nota técnica 91 de 2024. O início está previsto o seu uso nos sistemas de vigilância e saúde a partir de janeiro de 2027. Como está sendo tratada a divulgação e treinamento dos usuários, equipe assistencial, da implementação e registro? Alguém tem essa informação para a gente dar para o João Felipe rapidamente? Leandro, você tem alguma informação, sim, mais atualizada? Não, eu participei do comitê para aderir à CID-11, mas eu não estou acompanhando os trabalhos, né? Eu sei que ela já era para ter começado a ser utilizada em 2025 e isso a gente não conseguiu, né? Porque ela é uma classificação muito mais complexa do que a CID-10, né? Muito mais, né? Então, teve esse tempo, e daí tem 2 implementações, né? Tem a implementação na área de vigilância, né? Porque quem está levando a discussão toda é a SBSA, classicamente, né? Depois que isso saiu da USP, né? Que estava com o doutor Rui. Mas daí depois ainda tem a discussão de como utilizar ela na assistência, né? Porque não é algo dado, né? Eu tenho a terminologia, hoje existe toda uma tradução da CID-11 já para o português brasileiro, né? E depois ainda precisa daqueles livros, né, dos manuais de como fazer o registro assistencial, né? Então tem a notificação de vigilância e tem o registro assistencial daí dentro dos prontuários eletrônicos.
acredito que vai demorar um pouco ainda pelo rumo das discussões, né, que ainda está para ser só em 27 na vigilância, e depois isso ainda vai ser incorporado na área assistencial. E isso não é só no Brasil, né? Tem muitos, a maioria dos países, por exemplo, na União Europeia, ainda utilizam CID-10 porque todos os sistemas estão né, estão programados, né, e os padrões em cima da CID-10. E o que estão fazendo é, inclusive, mudar para a SNOMED-CT, porque a SNOMED-CT ela tem um mapeamento nativo, né, que é feito entre a SNOMED International e o grupo da OMS para fazer a compatibilização na área de diagnósticos para registrar os códigos SNOMED, que é o padrão já definido, e transformar isso em CID-11. Obrigado. Doutor Paulo. Uma rápida colocação aqui, olha, corroborando o que o Leandro disse, eu acho que a implementação de CID-11 na assistência é algo que está incipiente, o treinamento, acho que a gente pode demorar vários anos, mas como o Marco Bego colocou, acho que talvez a IA vai nos ajudar bastante aí no processo de tradução. Bom, pessoal, a gente está indo para o final, né? E eu vou inverter, doutor Paulo, que eu vou lhe deixar para o senhor responder essa pergunta, você e o Leandro, mais no final, e vou começar com essa pergunta que eu vou fazer para todos, né? Eu vou começar com o meu amigo Pedrotti, né? E assim, a gente está vivendo um momento aí que todas as entidades, eu tenho acompanhado, até eu brincava com a Beatriz essa semana, né? Todas as entidades estão fazendo esses exercícios de como vai ser a saúde do futuro, como é... Eu começo a entender que a gente já está vivendo o futuro, né? O futuro, amanhã já é futuro, né? Hoje de tarde já é futuro. Então, mas quando a gente se pergunta assim, poxa vida, tá bom, a gente está falando de um projeto que começou há 13 anos lá atrás, né? E a gente está nesse evento aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, eu achei muito interessante essa pergunta que me foi colocada, né? Se vocês pudessem incluir uma única prioridade na agenda nacional nos próximos 5 anos para transformar a interoperabilidade em realidade, qual seria? Então, é um exercício, é curto prazo, viu, Pedrotti? Só daqui 5 anos, sabe? Se você pudesse incluir uma prioridade para os próximos 5 anos para botar a interoperabilidade funcionar, uma realidade, o que você faria? Olha, eu acho que... Bom, primeiro, acho que 5 anos é um prazo bem razoável para isso tudo estar caminhando muito bem. Eu acredito que, focando no dado do paciente, a gente tem um sumário do paciente, algo muito, muito, muito interessante para que possa ser consultado. Uma das questões que estão sendo bastante discutidas, e que eu recomendo a todos que conheçam, é o que é chamado de IPS, né, que é International Patient Summary, que é um tipo específico de modelo de compartilhamento de informações em nível internacional, bastante bem documentado, e que eu imagino que se isso pudesse, são dados mínimos, se isso pudesse ser uma das prioridades, iria ser muito interessante, e acredito que muita gente, até o próprio paciente, ia clamar para isso ser algo difundido. Mas existem vários modelos. Por exemplo, o relatório de alta, o sumário de alta é algo assim que já traria por si só uma enormidade de benefício para o sistema, como já está sendo traduzido, ele já está sendo conduzido aí pelo Ministério da Saúde, e eu acho que 5 anos é um prazo bem razoável para isso. A gente vai crescer muito nas tecnologias que vão propiciar a execução desse tipo de estratégia. Eu acho que o horizonte é mais positivo, viu, Marco? Eu acho que é assim que eu imagino. Vamos lá. É bola de cristal, né? Como a gente fala. Mas eu imagino, é assim que a gente imagina. Legal. Marcos Bego, uma prioridade aí para a gente colocar nos próximos 5 anos aí, para que na agenda nacional, para que a interoperabilidade realmente se torne uma realidade. Ô Marcos, assim, só uma consideração, assim, antes de... Por exemplo, os 13 anos aí que você comentou, né? 11, 13 anos, na verdade, ele ele não ficou parado, né? A gente foi ganhando maturidade também nesse processo, e a tecnologia também foi modificando, né? Eu me lembro, e agora, na hora que você falou, me voltou à cabeça, quando a gente conversou com o pessoal do mercado financeiro para entender melhor a interoperabilidade, né? E principalmente saber como é que o Pix andou, né? E guarda a semelhança, mas
Ele falou, olha, o PIX foi um trabalho que ele ficou quase 10 anos em maturação, e ele só lançou porque o Banco Central foi lá e lançou, porque senão ainda ia demorar mais. Então, você vê que os problemas é difícil, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, e interesses e decisões. Então, acho que esse tempo poderia ser mais rápido ou menos, mas a gente vai ganhando maturidade, né? E aí o que eu faria, talvez, eu acho que assim, regras mínimas ajudam as empresas a diminuir o risco do investimento. Então, acho que trabalhar as regras mínimas para começar, acho que isso ajuda demais. Assim, não dá para pensar em tudo que a interoperabilidade vai fazer para depois a gente fazer ela, né? Se eu quiser definir tudo que eu vou fazer para depois fazer a interoperabilidade, serão provavelmente mais 13 para definir isso, né? E a gente não vai fazer. Então, eu acredito muito, assim, se a gente fizesse, talvez, regras mínimas para começar a trabalhar os casos de uso, eu acho que isso daria a velocidade que a gente precisa para não discutir mais em cima de, às vezes até ideologias, mas discutir em cima de casos práticos, né? Isso é o mais fácil para todo mundo decidir. Então, essa talvez seja a minha visão aqui, e acredito que ela também não é única. Acho que tem mas é muito boa. Obrigado, Bego. Doutor Leandro, a mesma pergunta para o senhor aí. O que a gente pode fazer, né? O senhor que é um técnico aí que vive isso no dia a dia, né? Eu concordo com a visão dos colegas, né, inclusive sobre o IPS, né, que é importantíssimo, inclusive para a gente conseguir trocar informação com outros países, porque isso também dá um parâmetro de comparabilidade para a gente saber o que precisa melhorar, né? Mas eu, pelo menos, investiria muito na parte de interoperabilidade semântica, né? Para olhar melhor para esses modelos que a gente tem hoje, né? E decidir se a gente vai realmente continuar com um padrão nacional ou se a gente vai evoluir junto com outros países, inclusive da América Latina, em direção de uma terminologia internacional, né? Eu acho que é importante porque senão a nossa interoperabilidade ela vai até um ponto, né? A gente vai extrair muito pouco significado do que a gente conseguir integrar, né? A gente vai ter os modelos de informação, vai ter um repositório, vai conseguir consumir aquilo num lado para outro, mas até para aplicar algum algoritmo automatizado para recuperar esses dados, ou mesmo inteligência artificial, sem um vocabulário, né? Um recurso semântico padronizado, a gente vai ficar com muita informação acumulada que não vai conseguir organizar, né? E talvez seja esse, né, o caminho, ou talvez o que alguns pesquisadores estão levantando, inclusive, de não padronizar nada, e é uma alternativa, né, mas ninguém ainda decidiu fazer isso, e utilizar a inteligência artificial para recuperar isso com modelos, né, de machine learning, né? É uma possibilidade, né? Mas ninguém ainda caminhou para esse lado, né? Se fosse caminhar para esse lado, para a leitura de prontuários, tudo, talvez fosse uma coisa mais fácil, né? Treinar alguns algoritmos para recuperar a informação. Mas a minha preocupação muito grande é essa, né? Porque eu acho que a gente já tem muita coisa bem estruturada em termos de troca de informação e padronização de modelos de informação, mas na parte semântica, eu acho que a gente precisa abrir a discussão, e é uma discussão público-privado que vai ter que ser bem ampla, né? Porque isso mexe muito com sistemas de informação, com sistemas de prontuário e com a cultura organizacional também, né? Porque essas terminologias de hoje elas estão sendo muito utilizadas dentro da área de faturamento, né? Elas têm um viés que é diferente do viés de informação clínica para continuidade do cuidado. Obrigado, Leandro. Doutor Paulo, quando a gente fala em agenda nacional, incluindo a agenda nacional, né, o senhor é um dos donos da agenda nacional nesse quesito, né? E eu entendo a sua responsabilidade, né? E trabalhar com a professora Ana Estela, que ela tem se dedicado muito a isso, deve ser um desafio muito grande, né? Qual a sua percepção, assim, se pudesse incluir uma prioridade dentro de tudo isso para os próximos 5 anos? Então tá, bom, primeiro concordo com a opinião de todos aí, né, todos trouxeram prioridades super importantes.
eu vou me remeter, na verdade, a um pouco da discussão que permeou aqui, né? Acho que a definição, né, da lei, desse projeto de lei, seria o meu desejo, né, para os próximos 5 anos, para dar subsídio aí, de fato, nacional, para que a gente pudesse tratar esse tema de uma forma mais estruturada aí, né, já consensuada com o legislativo. Acho que, para mim, seria uma das prioridades dos próximos 5 anos é encerrar esse processo, né, do projeto de lei. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está indo para o final e eu vou dar um minutinho para cada um de vocês aí para as considerações finais, tá? Uma visão geral do que vocês gostariam de falar agora nesse último minuto e agradecer, né, em nome do nosso presidente do Conselho, doutor Eduardo Amaro, do nosso CEO, Antônio Brito, né, meus colegas de diretoria executiva, a Evelyn, o Thiago e toda a equipe da ANAP, por esse momento aqui com vocês e todos que estiveram aqui com a gente. Então, para as considerações finais, Pedrotti, muito obrigado, né, para você, em nome aí da toda a equipe do Einstein, da STB, né, e um minutinho aí para as suas considerações finais. Bom, Michael, queria agradecer o convite, né, da ANAP para esse evento, cumprimento aqui todos os colegas, foi uma discussão bastante profícua, eu acho que todos entendem, né, que eu acho que o grande consenso é esse, interoperabilidade precisa avançar porque isso é importante para o país, importante para a sociedade, importante para os pacientes e importante para quem provê o serviço. A gente entende que isso vai destravar uma série de oportunidades. E falando aqui de saúde digital, quando a gente fala em acesso à informação, isso destrava mudanças de paradigma muito importantes da forma que a gente trata os pacientes. O cuidado, ele deixa de ser exclusivamente reativo, né? O paciente procurando o sistema de saúde diretamente quando ele tem algum desconforto, e viabiliza a possibilidade de um cuidado mais longitudinal, mais proativo, preventivo, que realmente pode trazer um grande ganho em todas as esferas, em todos os níveis de cuidado à saúde. Então, reforço aqui o nosso apoio à evolução da matéria na Câmara, o nosso apoio à evolução da interoperabilidade e agradecimento enorme a todos que estão participando disso, inclusive a secretária Nistela, aqui representada pelo Leandro, pelo Paulo, e também a deputada Adriana Ventura, que está levando isso adiante na Câmara. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de manifestar. Um abraço. Obrigado. Marcos Begos já foi citado, né? A Ana Estela, a deputada Adriana Ventura. Citar também, né? O deputado Pedro Westphalen, né, pela frente, que tem ajudado bastante também, e você tem trabalhado muito isso, né, essa construção de um texto, né, já foram vários textos, né, que a gente tentou construir aí, mas a gente está avançando. Um minuto aí para as suas considerações finais, e meu muito obrigado, Bego, não só pelo evento, mas pela parceria de sempre do Inova HC, vocês, o professor Guido Cher, e o meu muito obrigado aqui pela participação. Imagina, Marco, eu que agradeço o convite, te agradecer, né, porque você tem ajudado muito também, Marco, você não comentou isso, mas você tem feito um trabalho incrível lá para consolidar as ideias e tentar a gente chegar no consenso, você falou de tentar possibilidades que sejam boas para todos, né, então te agradeço muito isso e cumprimento pelo trabalho incrível, e cumprimentar o Brito também, né, que tem... sempre que pode, tem ajudado a chegar no consenso, né? O Pedrotti também tem ajudado muito, então... E o Ministério, acho que a discussão realmente é bem diferente, assim, da ideia de criação, né? do possível e de transformar mesmo isso. E eu diria, assim, é muito do que já foi dito mesmo, né? Acho que nós não podemos perder a oportunidade de começar realmente a trabalhar isso, já tem... projetos acontecendo no Ministério, projetos acontecendo na iniciativa privada. O que nós precisamos mesmo também agora é começar a trabalhar nessa convergência, e eu vejo que existem pessoas capacitadas em todas as instâncias para que a gente consiga fazê-lo. Então, isso me deixa mais tranquilo. Até eu vejo o pessoal da indústria preocupado, né, da outras indústrias preocupado se isso vai acontecer, porque isso pode realmente, como o Pedrotti falou, transformar o setor.
E como foi a tele, né, no passado, que foi transformador, talvez a interoperabilidade agora seja essa segunda transformação que a gente precisa para começar a habilitar mais possibilidades de dar acesso, qualidade, tudo que a gente procura na saúde como um todo. E principalmente sustentabilidade. Então, eu faço a minha fala final realmente um chamado para que todos tentássemos convergir para executar e começar realmente a trabalhar de interoperabilidade. E agradeço novamente, cumprimento a todos, desejo um ótimo dia. Muito obrigado, Bego, e parabéns aí pelo trabalho. Doutor Leandro, suas considerações finais aí, o nosso muito obrigado também, em nome da ANAP, pela sua participação. Bom, considerações curtas, muito agradecer, né, pelo convite, por estar podendo discutir aqui com vocês nesse fórum, né? Eu acho que a gente precisa exercitar mais isso, né, para conseguir evoluir num tema que ele é complexo mesmo, né, e que a gente tem essa percepção, essa certeza de que é importante, né? Eu acho que esse é o ponto de confluência que a gente precisa se agarrar, né? Todo mundo que está tratando o tema, né? E que é um tema recente, né? Eu me lembro, assim, eu nunca imaginei, né, que eu ia estar discutindo isso reiteradas vezes num nível assim tão bom com diversas pessoas, né? Porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eram, né, meia dúzia de pessoas para discutir um assunto que tem alta relevância, né? Então a gente sempre invitava esforços mais para a área assistencial, tanto na aplicação de recursos também, né? E sempre essa área de saúde digital e principalmente de interoperabilidade, ela ficava um pouco de lado, né, para algumas pessoas discutirem. E hoje a gente tem uma discussão de alto nível, né, diversos players, atores que estão trabalhando, então a gente tem que se unir para conseguir, né, atingir esses consensos aí que finais, né, não são poucos, né, é muito desafiador, mas que a gente precisa para consolidar mesmo, né, esse ecossistema todo de troca de informações, né, um ecossistema que não tem dúvida que tem que ser obrigatório, né, nacional, envolva o sistema como um todo, e que a gente vai conseguir, né? Eu acho que esse papel que a gente está fazendo aqui, né, no Ministério, né, e vocês nas respectivas áreas, eu acho que é para isso, né? A gente tem que discutir e levar para os nossos pares para que a gente consiga evoluir de forma rápida numa agenda que é estratégica, né, para todos, né? Obrigado. Muito obrigado, doutor Leandro, e realmente o senhor tocou em pontos assim que são fundamentais. Eu também creio, estamos avançando, estamos construindo, e o que eu acho muito interessante é essa abertura que a gente tem recebido do poder público, né, para poder levar, né, isso que é muito importante, levar lá as nossas percepções, as nossas sugestões, as nossas críticas, né, muitas vezes a gente vai lá e é ouvido, inclusive, através das nossas, na interlocução, a gente leva também as críticas. E aí, na figura do doutor Paulo, tem que agradecer a toda a CEDIJ, ao DEMAS, né, por essa abertura de espaço. E já agradecendo o doutor Paulo também, abrindo aí o espaço para as suas considerações finais. Bom, também queria agradecer muito a oportunidade, o convite, né, em nome da secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Prazer estar com o Pedrotti, com o Beco e também com o colega Leandro, né, e com você, Marco. Aproveitar para dar os parabéns, que eu não dei no início, né, dos 25 anos da ANAP, né, vocês estão super importantes, temos uma parceria importante também aqui no Ministério com vocês, e acho que essa discussão foi interessante para a gente chegar a uma conclusão meio óbvia, né, que a interoperabilidade não é um fim em si mesma, né, ela é o meio para garantir que as informações certas, né, estejam no momento certo, né, para a pessoa certa, né, seja ela o cidadão, o profissional, o gestor, poder tomar decisão, né? Então, acho que é por isso que ela é tão importante, né? E está sendo tão valorizada agora, inclusive no Congresso Nacional. Né? E eu acredito, como eu coloquei, né? Como eu coloquei, essa para mim é uma prioridade super importante que a gente poderia, né? Encerrar o ano, quem sabe, né? Com esse prêmio, né? De ter esse consenso, né, e esse projeto de lei finalizado e aprovado. Acho que vai dar segurança, né, para todos, né, seja para o setor público, seja para o setor privado,
para que a gente possa avançar em 27, né, baseado aí nesse consenso. Então, mais uma vez, muito obrigado também pela oportunidade e espero rever, né, esse debate em breve, quem sabe em outro momento, já com o projeto de lei finalizado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. E dizer assim, foi um debate riquíssimo e eu acho que fica muito claro para quem está nos acompanhando. Está acontecendo, as mudanças estão acontecendo, estão sendo construídas, e eu creio muito, sim, doutor Paulo, que a gente vai fechar esse ano aí com muitos avanços dentro do Legislativo. Eu creio muito que é um tema que, como o senhor mesmo disse, não se encerra em si, né? A gente teve debates muito fortes anos atrás, eu me lembro quando a gente falava da telemedicina, né? Junto com a SDB, a gente e com o Inova HC, e hoje a gente vê a realidade e o quanto ela está andando. Então, estamos avançando, eu fico muito contente com isso, ao final de um evento como esse, dizer que foi um prazer ter estado aqui com vocês nessa manhã, aprendi muito com vocês, agradeço a participação e conte com a gente, a ANAP está aí sempre disposta a contribuir, a construir, nós temos uma ideia de que dados são importantes para o setor de saúde, mensurar dados, e nós temos dentro desde que a ANAP nasceu, isso sempre foi muito forte aqui. Então, a interoperabilidade é um projeto que tem alta relevância dentro da ANAP, em todas as nossas discussões, no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. Esta foi mais uma jornada digital. Agradecer à MV pelo patrocínio e agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Tenham um bom dia e até a próxima. Bom dia a todos.